hoje, pessoal, é agradecendo antecipadamente a participação de todos vocês, né? Já temos aí 3 alunos participando. Eu já coloquei aqui o nome de vocês, quem já está entrando, já estou colocando aqui na grade. Quem é Eulino Cruz? É o Iago. É o Iago. O Iago que saiu, entrou e saiu de novo. É o Iago. Cícero Iago. Ele voltou agora. Voltou. Iago, tá me ouvindo, Iago? Tô. Deu um problemazinho que você saiu e voltou, não foi? Foi a internet, foi? Foi. Vocês sempre estão informando com relação à internet aí, para a gente poder estar sabendo, né? Ok? Pois bem, aqui o Iago já está marcado aqui. O Iago já está presente aqui, né? Já está constando que ele já está presente na aula de hoje, tá? Então, pessoal, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês na página 60, tá? Onde fala sobre, onde tem aí, gírias, Na gírias, página. página 60, 60. Até quando é para entregar a redação? Não existe, no momento, não existe um prazo determinado para redação, tá? Porque nós estamos fazendo apenas o rascunho. O que é o rascunho? É aquela primeira produção sua que vai passar por uma triagem, vai passar por uma avaliação. Minha página mesmo? Depois que a gente vai marcar a data para entrega mesmo, tá bom? Maria Johanne já entrou aqui. Página Bom dia. 60, página 60. Bom dia, Johanne. A Johanne deu bom dia, a gente nem conversando aqui, nem ouvi direito, tá? Maria Johanne, bom dia, tá? Seja bem-vinda. Bom, como eu estava falando, a redação, gente, antes de dar início aqui, a redação de vocês não existe até agora um momento, uma data para entregar ela, sabe por quê? Porque vocês estão começando a produzir. É o momento agora de vocês iniciar a produção de vocês. Por quê? Porque essa redação que vocês estão produzindo, elas serão enviadas para uma comissão de professores que vão analisar. O que é analisar? Vamos fazer uma correção para a gente ver o que tem que mudar, o que tem a acrescentar e o que tem que tirar. Porque muitas vezes a redação, vocês sabem que o texto, quanto mais a gente mexe com ele, mais ele vai ser acrescido alguma coisa, alguma palavra, alguma grafia que esteja incorreta. Tem que consertar. A questão da concordância nominal e verbal tem que dar uma mexida. Então, vocês sabem que não é só fazer a redação e entregar, não. Tem que fazer a correção dessa redação, ver o que precisa melhorar e tudo. Então, a gente vai devolver para o aluno para ele consertar. Depois que ele consertar bem direitinho, é que ele vai passar para aquela folha que vocês receberam. Por isso que eu pedi que vocês fizessem no caderno, primeiramente, um ensaio, né? Para o professor ver como é que está a redação, se está de acordo com a tipologia que foi imposta aqui pela banca do concurso, né? Então, vocês não se preocupem com a data. Vamos fazer. Vamos começar a Eu já tô para fazer terminar a ontem. redação, professor. Hã? Eu já tô para terminar a redação. Pronto. Então, assim que você terminar, Eu também. você dá um jeitinho de bater a foto, uma foto bem nítida, envia para mim no meu telefone Tá bom. privado, que aí eu vou dar uma olhada, vou analisar,
que pode Qual mudar? página do livro de português é? Oi? Diga, Maria Alice. Qual página do livro pra eu fazer? Eu vou espelhar aqui, tá? Para você ver. É página 60. Página 60. 60. Vamos lá. Vou espelhar aqui para vocês puderem observarem qual é a página. Bom, é essa daqui, gente, ó. Página 60, onde tem aqui, ó, gírias. Professor, mas não tá igual. Pois procure aí onde tem gírias aqui, ó. Esse que esteja igual aqui, ó. Gírias. No trecho que você leu do Diário de Banana, Greg, uma linguagem própria das pessoas, como que convive no dia a dia, releia alguns trechos. Olha aí se tem essa parte. Eu achei. Achou? Ah, o seu tá na página Sim. qual? 62. Pronto, 72, né? É isso? 72. 60. Ah, 62, né? 62. Pronto, 62. Sim. Pronto, então tá na página 62, né? Olha, no meu aqui tá na página 60. E aqui de vocês está na 62. Muito bem. Então é bom a gente saber, para a gente saber onde é que vocês estão, tá bom? Então, tá na página 62 de vocês, aqui tá na página 60. Então vamos fazer aqui uma correção desse exercício aqui. Não sei se vocês fizeram, mas eu passei esse exercício aqui da página 60 até essa página aqui, pessoal. Até a página até a página 64. Foi isso mesmo. Então vou fazer aqui a correção. Eu fiz. Pronto. Então aqui, vamos lá. No trecho que você leu do Diário de um Banana, Greg usa uma linguagem própria das pessoas com quem convive no dia a dia. Releia alguns trechos, prestando atenção nas partes destacadas. Então, nós vamos ler esse trecho aqui, prestando atenção nas partes destacadas. Ele está sempre no meu pé. Tá vendo a palavra no meu pé aqui? Querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. Mas, como sempre, o papai não sacou a minha lógica. Papai é um cara bem esperto em geral. Então vamos prestar atenção na expressão no meu pé, sacou e cara. Aí a primeira questão. As expressões destacadas empregadas por Greg são gírias. Tá? Todas essas expressões aqui que a gente falou são gírias. Né? E a gente sabe o que são gírias, não é, gente? Ó, gírias, na realidade, Sim. é o que? São palavras que a gente fala, são expressões populares ou informais, geralmente empregadas por determinado grupo social. Então são palavras populares, que são criadas pelas pessoas, por grupos sociais. Nós vimos lá na atividade anterior, né, que fala sobre gíria, aliás, na aula anterior, que dependendo do grupo de pessoas, as gírias estão ligadas a este tipo de grupo. Por exemplo, aqui o surfista tem um tipo de gírias, o jogador de futebol tem uma espécie de gírias, os jovens também têm outras gírias, tá? Então, dependendo do grupo social, a gente percebe que cada grupo tem as suas próprias gírias, né? Os adolescentes têm as suas gírias, as crianças também têm suas gírias. Inclusive aqui até o meu menino pequeno, né? Ele já está criando gírias. Papai, eu consegui lhe trollar. Aí eu disse, meu Deus, eu trolei o papai. Eu disse, meu Deus, que negócio de trollar. Eu disse, Luiz, o que é trollar? Aí depois que fui descobrir que trollar é fazer uma pegadinha, né? Tipo uma pegadinha, né? Então, as gírias dependem muito do grupo social que se encontra aquelas pessoas, né? As crianças têm suas próprias gírias, né? Como eu citei para vocês. O jogador de futebol tem suas gírias. Então, as gírias é o quê?
As gírias nada mais é o que, pessoal? São palavras, expressões mais populares ou informais, geralmente empregadas por determinados grupos sociais. Professores têm suas gírias também, né? Os professores, os médicos têm a sua gíria, né? São as palavras informais. Então vamos ver aqui. Então prestando atenção aqui na palavra no meu pé, essa expressão no meu pé, sacou e cara. As expressões empregadas por Greg são gírias. Converse com os colegas sobre a possível sentido de cada uma delas. Registre o significado delas. Então você vai registrar o significado de cada uma dessas palavras aqui, tá? Primeiro, no meu pé. No meu pé significa o quê? Que ele está sempre insistindo para que eu saia para fazer alguma coisa ativa. Quer dizer, no meu pé significa o quê? Insistindo. Ele está insistindo. Quer dizer que está no meu pé, né? Ó, esse menino não larga do meu pé. Quer dizer que ele fica sempre insistindo, né? Sacou. O papai não entendeu, não compreendeu a minha ideia. Quer dizer, sacou a mesma coisa de entendeu ou compreendeu. Quer dizer que ele não compreendeu a ideia dele, né? Então, sacou significa entendeu ou compreendeu. Coloca aí, por favor, no seu caderno para quem não respondeu, tá? Cara, cara significa o quê? É uma pessoa, né? O cara é uma pessoa, se refere ao interlocutor. Então, cara, papai é uma pessoa bem esperta. Quer dizer que é a mesma Vai coisa. botar isso aí, professor. Você vai colocar isso aqui. Você vai. Não precisa colocar a frase toda, tá? Você vai colocar só o significado dela. Por exemplo, no meu pé significa insistindo, tá? Até porque para você Tá ganhar bom. mais tempo, ganhar mais espaço. Sacou significa que não entendeu, não compreendeu aqui, né? O cara significa uma pessoa, tá? É o significado das gírias. E, na segunda questão, você acha que o Eu efeito do... terminei, professor. Isso, muito bem. Você acha que o efeito do texto seria o mesmo se Greg usasse as frases sem gírias? Não. Não, né? Claro que não, porque o efeito de sentido está justamente nas gírias, não é? Por quê? Porque as gírias usadas no texto vai caracterizar que aquele texto é dirigido ao público adolescente. Porque Greg está inserido no grupo dos adolescentes. Portanto, é lógico que ele vai falar a linguagem daquele público. Não é verdade? Então, o sentido é... Aliás, a forma como o texto é colocado é fundamental. Então, a gíria faz parte do cotidiano dos jovens e é um dos usos mais espontâneo e informal. Um diário sem a linguagem informal, que inclui a gíria, perderia a espontaneidade. Por isso que é interessante o uso das gírias aí, tá? Então, a gíria faz parte do cotidiano dos jovens e o seu uso é mais espontâneo e informal. Um diálogo sem a linguagem informal, que inclui a gíria, né, no caso aqui foi usada por Greg, perderia a espontaneidade. Ou seja, eu perderia o sentido, né, do texto, né, ficaria sem espontaneidade. Essa é a palavra correta. Tá? Então, colocaram aí? Eu ainda não. Pronto, depois eu vou dar um tempo aqui. Então, coloque aí. Nem eu. Você É coloca na perto, segunda. você coloca aí que não, né? Coloque não. A gíria faz parte do cotidiano dos jovens e é um uso mais espontâneo e informal. Um diário sem a linguagem informal, que inclui a gíria, perderia a espontaneidade. Eu quase terminei. Isso. Então pode ficar à vontade, pode fazer a correção. Eu quero que vocês, pessoal, ao término
de cada uma das correções, você coloca um certo aí, tá bom? Um certozinho aqui. Você sabe o que é um certo, né? Pode ser de caneta ou de lápis mesmo. Fazendo aqui o certo, que é para indicar que você já corrigiu aquela atividade do seu livro. Tá dando certo aí, gente? Sim. Vamos para a terceira agora, pode ser? Sim. Eu ainda tô Eu na minha. tô na primeira, professor. Pronto, pois faça aí. Faça aí à vontade. E não precisa pressa, né? Não precisa pressa. Ficou entendido, pessoal, sobre as gírias, né? O uso das gírias e a importância delas. Sim. Então, dependendo do tipo de texto, né? Que elas são importantes, elas recebem uma importância. No caso do Diário de Greg, né? Elas são fundamentais, porque ela dá originalidade ao texto, né? Até porque que todo texto tem o seu público-alvo, né? Tem os seus objetivos. No caso, se eu não fosse usado as gírias no texto de Greg, perderia o sentido, né? Perderia o foco central, né? Até porque se tirasse as gírias, nós não saberíamos qual era o público leitor, por exemplo, né? Isso é óbvio. Vamos para a terceira agora, né? Todo mundo já terminou? Vamos para a terceira. Eu já. Pronto, aqui, aí nós temos aqui, pessoal, exemplos, né, Eu Ainda não? Você está em qual agora? Eu ainda não terminei. Tá certo, então. Pessoal, essa aula está sendo gravada, tá? Quem realmente que não conseguiu fazer todas as questões, vocês podem rever Eu o tirei o vídeo, print. tá? Você pode tirar o print também, ok? Da Sim. questão. Pronto, né? Então vamos aqui para a terceira, né? Terceira questão. Reescreva cada frase substituindo a expressão destacada por uma gíria que você conhece. Se precisar, Professor, consulte a página 61. Oi, eu não respondi essa daí. essa aqui? Pois vamos lá, Sim. vamos responder, aproveitar aqui o momento que nós estamos fazendo a correção para responder, né? Por quê? Por que é importante você responder a questão? Porque você tira as suas dúvidas, ok? Então aqui, você vai substituindo a expressão destacada pela gíria que você conhece, né? Por exemplo aqui, meu time está indo muito mal. É o último da classificação do campeonato. Ou seja, vai ficar assim, ó. Você não precisa ir, no caso, quem está corrigindo, você só faz colocar a palavra lanterninha no lugar da palavra aí, tá? Você faz um parênteses aqui, por exemplo, faz um parênteses aqui e coloca a palavrinha aqui.
para evitar você copiar de novo toda a frase, porque você vai ter que copiar aqui, ó, né? Ó, meu time está Ainda indo muito não. mal. É o último da classificação no campeonato. Então você vai trocar o último da classificação por uma gíria que você conhece. O último da classificação. Como é que se chama o time? Usando uma gíria, como é que se chama o time que está no último na ponta, lá embaixo, na última da classificação? Como é que se chama? Lanterninha, né? Segundo as gírias que a gente sabe aqui do jogador de futebol, ó. Lanterninha, time que ocupa a última posição em um torneio do campeonato, né? Se você tem dúvida, vai lá e pesquisa, tá? Então, lanterninha é o último da classificação. É só você tirar isso aqui, né? Ou não precisa nem tirar aí, você faz um parênteses e coloca a lanterninha aqui. É o lanterninha no campeonato. Aqui, preciso te contar a maior fofoca. O que poderia ser fofoca em forma de gíria? Pode ser babado ou mexerico, né? Preciso de te contar o maior babado ou o maior mexerico. Tá vendo como é que fica aí? Então, você substituiu a palavra fofoca por mexerico, que é o mexerico ou babado, que é a gíria, né? Correspondente a isso, né? Se você tem dúvida, você vai lá que sabe o que significa aqui, né? Babado, mexerico, enfim, né? Tem aqui, acho que tem, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Acho que tem aqui. Cadê? Babado, mexerico, intriga ou fofoca, né? Aí. Professor, eu tô quase terminando. Já? Eu tô quase terminando. Muito Tô bem. quase. Letra C. Eu já tô na E. Surfista iniciante costuma levar muito tombo, mas depois melhora. O que seria a palavra tombo aqui, utilizando uma gíria? Caldo, né? Fica assim, surfista iniciante costuma levar muito caldo, mas depois melhora. Então, caldo aqui é uma gíria que corresponde a tombo, né? Seu time só perdeu porque o goleiro falhou e tomou o maior gol, né? Tomou o maior gol aqui, quer dizer o quê? Tomou o maior frango. Então vai ficar assim. Seu time só perdeu porque o goleiro falhou e tomou o maior frango, né? Tomar o maior frango é uma gíria, né? Derramei o refrigerante na roupa e passei muita vergonha na frente de todo mundo. Como é que fica aí? Derramei o refrigerante na roupa e paguei o maior mico na frente de todo mundo. Então, paguei o maior mico é o mesmo que passei muita vergonha, né? Ok? Então, pessoal, tudo nessa atividade aqui nós trabalhamos a ideia de gíria, que é uma expressão popular que pertence a vários grupos sociais, não é? Ok? Quarta questão, vamos lá para cá. Professor, Oi, eu tô na E. você está na E? Pronto, faça aí. Sim. Eu terminei. Terminou, né? É só substituir, pessoal. Passei muita vergonha por paguei o maior mico aqui. Vamos para a quarta. Leia este trecho retirado de um livro Terminei. paradidático. Ok, paradidático que trata sobre o corpo humano e observe a linguagem empregada. Então, esse texto aqui, ó, foi tirado de um livro paradidático, certo? O que é um livro paradidático? Que a gente Sim. conhece? É um livro de historinha, né? Livro de conto, tal. Então, os ossos do seu corpo são duros e rígidos por fora, mas são mais leves e mais moles por dentro. Os ossos são duros porque são compostos de cálcio e fósforo. Muitos ossos são ocos e que os torna leves.
O tecido mole encontrado no centro dos ossos é chamado de medula. Meu primeiro Professor, é livro pra sobre o botar isso corpo humano. aí, professor? Oi, É pra botar esse nome vermelho, é? isso. Aí aqui, nesse texto, há gírias. A linguagem é mais formal ou mais informal? Né? Ó, os ossos do seu corpo são duros e rígidos por fora, mas são mais leves e mais moles por dentro. Os ossos são duros porque são compostos de cálcio e fósforo. Muitos ossos são ocos, o que os torna leves. O tecido mole encontrado no centro dos ossos é chamado de medula. Então, nesse texto aqui, você encontra gírias, pessoal. Tem alguma gíria aqui? Tem ou não tem? Não. Não, aqui esse texto ele é formal, né? O que é um texto formal? Que não utiliza nenhuma variante linguística, ou seja, é um texto de acordo com a norma gramatical. É aquele texto que Professor, está... a última respondi, a última. Então você coloca isso, muito bem. É, Eu então, ainda não. então a resposta é não. Não existe gíria nesse texto. Aí, aí você explica. A linguagem do livro paradidático é geralmente mais formal. Você coloca aqui. A linguagem do livro paradidático é geralmente mais normal. Então, voltar a dizer. O que é um livro paradidático? É aquele livro que não é um livro didático. No caso desse livro que vocês estão utilizando aí, o livro Terminei. de você de português, ele é um livro didático. Por que didático? Porque a gente usa para ensinar o aluno, né? O aluno usa ele para aprender, tá? Então, é chamado livro didático. Já o livro paradidático é aquele livro que é o livro que é usado para fazer um apoio, né? Para fazer um apoio ao livro didático. Por isso é chamado paradidático, que quer dizer livro de apoio. Então, nos livros de apoio, a gente sabe que é geralmente mais formal, né? A linguagem utilizada. No trecho acima, a linguagem foi empregada de forma objetiva, né? Ou seja, o caso aqui foi objetivo. Você, na hora que lê, você já compreende o que está se tratando, né? Sim. Mais planejada e elaborada, pois trata-se de um texto de um livro que tem o objetivo de fornecer informações precisas. Ou seja, é um texto informativo aqui. Por isso que todo texto informativo ele é mais formal e não tem gírias. Vamos lá. Essa é outra atividade que a gente tinha passado na aula anterior. Então, vamos agora. Leia os quadrinhos a seguir com a personagem Cebolinha e Mônica. Vamos ver aqui. Responde essa. Vou falar em gíria com a Mônica. Ela não vai entender nada. Diz aí, mina. Diz aí, mina. Tá com alguma quizumba na cuca? Qual é, qual é, minão? Como é que é? Qual é? Minão? Tá curtindo uma de diferente? Aí. Pronto. Então, aqui nessa tirinha, pessoal, você percebe que há um diálogo, né, entre o Cebolinha e a Mônica, né? E eles estão utilizando uma Sim. linguagem que a gente chama de gíria, né? Então, letra A. Cebolinha conseguiu deixar a Mônica sem entender nada? Explique. Ela não entendeu ou ela entendeu o que ele estava falando? Eu respondi essa. Pronto. É o seguinte, Cebolinha não conseguiu, porque Mônica demonstra que também conhece gírias. Então, por isso que ela disse aqui bem no final. Qual é, minão? Tá curtindo uma de diferente? Então ele ficou todo decepcionado. Achava que o objetivo dele era tentar dar uma despertalhão e deixar a Mônica confusa, né? Por causa das gírias, né? Ele disse que vou falar em gíria com a Mônica. Ela não vai entender nada.
Diz aí, mina, tá com alguma quizumba na cuca? Qual é, minão? Tá curtindo uma de diferente? Né? Quer dizer que ela já deu aqui uma fora nele, já mandou essa na cara dele, dizendo que aquilo era besteira, que ela entendia tudo que ele estava falando, né? Quer dizer que Cebolinha não conseguiu o objetivo dele, porque Mônica demonstra que também conhece as gírias, né? Por isso é que ele está decepcionado aqui com ela. A letra B. Converse com os colegas e escrevam o significado de cada gíria, né? Mina, que significa o quê no caso aqui, pessoal? Menina, garota, né? Você coloca aqui, menina, garota. Mina, aí, mina. Significa menina, né? Usada pela linguagem do jovem. Kizumba. Kizumba é o quê? Confusão. Olha, fulano fez uma kizumba. Kizumba é uma linguagem Professora, em eu forma de respondi essa. gíria que significa confusão, certo? Cuca. Cuca é uma expressão que significa cabeça, né? Ele usou aqui a palavra cuca aqui, né? Minão, variação de mina, menino ou meninão ou garoto. Professor, eu vou Aqui, fazer essa daí porque eu não respondi. tá. Tá curtindo uma de diferente? Então, essa expressão tá curtindo uma de diferente está querendo ser diferente, falando desse jeito, né? Desse modo que está falando. Então, tá curtindo uma de diferente também é uma gíria que está querendo ser diferente. O efeito do humor da tirinha, seria o mesmo se Mônica não tivesse usado gírias? Explique. Não. Não, provavelmente não. O efeito de humor da tirinha, que se torna tão engraçado, se ela não tivesse usado, se a Mônica não tivesse usado gírias, provavelmente o efeito de humor seria outro, tá? Ou talvez não existiria humor, né? Não, se ela não tivesse usado as gírias. Tá? Eu já respondi. Pois se Mônica não conhecesse gírias, a expectativa de Cebolinha não seria quebrada e o efeito de humor não seria produzido, né? Então, por isso que eu digo que as gírias, elas, em determinadas situações, elas são super importantes. Então, provavelmente não. Se ela não tivesse usado as gírias, não teria o humor que foi apresentado na tirinha, tá certo? Aí vem aqui a próxima questão, que é a questão 2. Com essa daí? Essa daqui é a questão 2. Sim. Reescreva as frases substituindo as partes destacadas por expressões que você conhece, mas mantendo o sentido. Por exemplo, aqui. Eu não respondi essa, não. Pois vamos responder aqui. Ganhei um celular fantástico. Como é que ficaria? Você vai trocar isso aqui, a palavra fantástico, tá? Por uma expressão equivalente, tá? Vamos lá. Ganhei um celular muito legal, irado, da hora. Então, você vai trocar essa expressão que está na linguagem formal e vai passar para uma linguagem em forma de gíria, tá? Você vai fazer o contrário do que aquela atividade que a gente fez lá atrás, tá? Aquela atividade a gente ia trocar a expressão destacado, né? Por uma mais adequada, né? Ou seja, mais formal. Aqui nós vamos fazer o contrário, nós vamos trocar a expressão formal por uma gíria. Ó. Ganhei um celular muito legal, irado, da hora. Pronto, quer dizer fantástico, quer dizer uma coisa legal, uma coisa irada, né? Que são gírias, da hora. Consegui conversar muito bem com aquela garota. Ou seja, tive um bom papo, troquei uma ideia com aquela garota, tá? Então você escolhe aqui, tive um bom papo, troquei uma ideia com aquela garota. A festa do aniversário do Zé
do Zezé foi muito, muito boa. Como é que fica aqui essa expressão trocando isso aqui por uma mais aproximada da gíria? Ou seja, uma gíria. A festa do aniversário da Zezé foi da hora, o maior barato, demais. No meu aniversário veio uma turma muito grande. Como é que eu coloco isso em forma de Professor, gíria? No meu aniversário veio a maior galera. Bombou de gente. Diga, é a Maiara que está falando? sim, Diga, tô Maiara. quase terminando. Ok, Tô quase terminando. certo. Eu já terminei. Então, minha gente, Professor, Oi, professor, quem está falando? eu, Ah, diga, Johanny. eu ainda não fiz. Pronto, então assim você tira você tira aí o print da tela para você depois Também fazer. não. Essa daqui é? Pronto. Sim, Por tira aí Eu o também não print. fiz. Pode tirar o print aí. Já pronto. tirei. Pronto. Você pode tirar o print dessa aqui também, Eu né? tirei. E Eu vou tirar. pode tirar ainda? Pronto. Pronto, né? Aqui você respondeu, né? Beleza. Sim. Então, pronto. Então, aí aqui, pessoal, só finalizando aqui o que a gente já aprendeu sobre gírias, né? O que a gente aprendeu sobre gírias. Deixa eu só passar aqui, aqui, né? Pronto. Hora de organizar o que estudamos, né? O que a gente estudou, né? Variedades linguísticas. A gente viu que a variedade linguística ela pode ser dividida em duas etapas, a linguagem informal e a linguagem formal. Nós vimos que a linguagem informal ela é mais empregada no dia a dia, né? Uma conversa espontânea, mais descontraída, pode se apresentar expressões populares e gírias, né? Já a linguagem formal, ela é empregada em situações de comunicação de gênero textuais mais formais, palestras, textos científicos, em alguns jornais falados e escritos. Nós vimos que ela é menos descontraída e menos espontânea, né? Geralmente não apresenta expressões populares ou gírias, pois tem de ser mais objetiva e precisa, tá? E agora, pessoal, nós vamos ver aqui na página 65, que aí no livro de vocês com certeza é outra página, sobre os substantivos próprios e o uso da Qual é a letra página? maiúscula. Na página 65. A minha é 67. Isso, é na 67 no caso da de vocês, né? Então, assim, substantivos próprios e o uso da letra maiúscula, ok? Então, assim, o que vem a ser um substantivo, gente? Alguém sabe me dizer o que é um substantivo? Quê? Alguém sabe me dizer o que é um substantivo? Vamos lá. Eu falei, ninguém me respondeu. Então, vamos lá. Substantivo, tá, pessoal? Substantivos. Substantivos. Pode ser o banheiro?
Pode sim. Então, substantivo, gente, é o quê, ó? Ó, vamos ver aqui. Substantivo, o que é um substantivo, pessoal? É uma classe de palavras que nomeiam seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros, tá? Eles podem se flexionar em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Então, aí nós podemos dizer que o substantivo é o quê? É uma palavra que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidade, ações, dentre outros. Então, tudo que existe no mundo e o que não existe também, né? Tudo imaginário, tudo que é imaginário, tudo que é qualidade, tudo que é fenômeno, tudo mesmo tem nome. Então, nós podemos dizer, de uma maneira geral, que o substantivo é a palavra que nomeia as coisas, os objetos, os seres reais e os não reais, as ações, os fenômenos, os lugares, os animais, tá? Então, o substantivo é uma palavra que nomeia algo, tá certo? Aí a gente percebe que o substantivo ele também se flexiona, ou seja, ele se modifica ao longo da situação em que ele se encontra, né? A gente sabe que ele se flexiona em masculino e feminino, em gênero, né? Quando eu falo gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, né? E grau, aumentativo e diminutivo. Quais são os tipos de substantivo, pessoal? Os substantivos são classificados em 9 tipos, tá? Comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo, tá? O que que nós vamos estudar hoje? O substantivo comum e o substantivo próprio, tá? Note aí, o que que nós vamos estudar hoje? Substantivo comum e substantivo próprio. Ou seja, se o substantivo é comum, ele não vai ser próprio. Se ele é próprio, ele não vai ser comum, tá? Porque cada um tem as suas características. Hã? Não precisa, porque eu só estou explicando aqui. Então, substantivos comuns são as palavras que designam seres da mesma espécie de forma genérica. O que é de forma genérica? De forma generalizada. Quando eu digo pessoa, quando eu digo gente, país, eu estou generalizando de forma comum. Por quê? Porque quando eu falo pessoa, eu não estou especificando. Por isso que ela é escrita com letra minúscula. Pessoa, gente, país. Por que que pessoa é uma palavra comum? Porque quando eu falo pessoas, eu estou referindo a apenas uma pessoa. Estou me referindo a todas as pessoas do mundo. Todas as raças do mundo, porque tem vários tipos de raças, vários tipos de pessoas no mundo. Quando eu falo gente, também da mesma forma. Existe gente de todo tipo. Quando eu falo país, eu não estou referindo apenas ao Brasil. Eu estou me referindo a todos os países do mundo. Por isso que ele é comum. Então, o substantivo comum designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Por exemplo, a palavra cachorro. Cachorro é uma palavra comum. Por que que cachorro é uma palavra comum? Porque existe só um tipo de cachorro no mundo? Não, existe várias raças de cachorro. Então, a palavra cachorro está nomeando todos os grupos de cachorro, todas as espécies, todas as raças. Tá? Cadeira. Cadeira. Quando eu falo cadeira, eu estou me referindo apenas a uma cadeira, a um tipo de cadeira? Não, estou me referindo a todos os tipos de cadeira. Tem a cadeira de balanço, tem a cadeira de escritório, tem a cadeira de sala de aula, tem a cadeira de criança. Então, existem muitas e muitas cadeiras, não é verdade? Porta, né? Porque existe porta do banheiro, porta, porta do quarto, porta do salão, enfim, tá? Então, minha gente, o substantivo comum, ele é sempre escrita com letra minúscula, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, a palavra pessoa, gente. Então,
E o substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? Os substantivos próprios são grafados com letra inicial maiúscula, tá? Vamos entender. Todo substantivo que é escrito com letra maiúscula, né? Eles são chamados substantivos próprios. São palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estado da mesma espécie. Então, assim, substantivo próprio são aqueles que começam com letra maiúscula. Digo, são eles: nome de seres, nome de entidades, de empresas, nome de países, nome de cidades, estados, nome de pessoas. Por exemplo, aqui Brasil é o nome do país, São Paulo é o nome de uma cidade e Maria é o nome de uma pessoa. Tá? Então, hoje nós estamos nos atentando para isso aqui, que segundo o livro de vocês, nós estamos trabalhando o substantivo próprio, tá? No momento aqui o substantivo próprio e o uso da letra maiúscula, tá? Então eu tenho aqui, pessoal, no livro de vocês, essas duas listas de palavras. Aqui do lado eu tenho gato, menino, menina e escritor. Do outro lado eu tenho Romeu, Greg, Julieta e Shakespeare. Então o gato é chamado de Romeu, o menino aqui é chamado de Greg, a menina aqui é chamada de Julieta e o escritor do texto é Shakespeare, tá? Então, o que tem a ver essas duas listas de palavras? Uma que está escrita com letra minúscula, ou seja, inicial minúscula, e a outra que está escrita com letra inicial maiúscula, tá? Professor, Oi. a conexão tá tão fraca agora. Vixe. Começou a queimar. Então, as palavras da lista em azul, tá aqui, essa aqui, tá vendo? São seres comuns. Como eu expliquei lá, gato é um ser comum, é um substantivo comum. Menino, menina e escritor, tá? Por isso que eles são grafados com letra minúscula. Ou seja, não é específico, isto é, estamos falando de qualquer gato, de qualquer menino, de qualquer menina, de qualquer escritor. Essas palavras são substantivos comuns, essas aqui que eu mostrei para vocês. Por isso que elas são grafadas com letra minúscula. Quando o gato de Julieta recebeu o nome de Romeu, esse nome passou a ser de um gato específico. Assim, ele não é mais qualquer gato. É o Romeu. Por isso, destaca-se esse nome com letra maiúscula. É o substantivo próprio. Então, Romeu, Greg, Julieta e Shakespeare são nomes próprios. Por que eu tenho esses nomes com letra maiúscula? Gato, Romeu. Por que tem com letra maiúscula? Para diferenciar, para mostrar para você que Romeu não é um gato comum. Romeu agora é um gato específico, um gato diferente, tá? Da mesma forma, Greg, Julieta e Shakespeare. Aí você me diz assim, professor, mas tem muitas Julieta no mundo, tem muitos Romeu. Gente, mas temos que entender que ele é próprio, é um substantivo próprio. Embora que muita gente tenha o mesmo nome, mas a pessoa é diferente. A pessoa é diferente, tem as suas características diferentes, tem a sua identidade. Então, nós temos que entender o que é o substantivo próprio e o substantivo comum. O substantivo próprio são escritos com letra maiúscula, inicial maiúscula, como a gente viu aqui, tá? Então, é um substantivo próprio. Romeu, Greg, Julieta e Shakespeare, tá? As palavras da lista em verde, que são essas aqui, especificam que o gato é o Romeu,
que o menino é o Greg, que a menina é a Julieta, que o escritor é o Shakespeare. Essas palavras são denominadas de substantivos próprios, tá? Portanto, são particularizados. Os substantivos próprios são escritos com letra inicial maiúscula. Vocês sabiam já disso, pessoal, ou não? Não. Então, vocês, a partir dessa aula de hoje, vocês já estão aprendendo que o substantivo comum são escritos com letra minúscula, inicial minúscula, e os próprios com letra maiúscula, né? Então, o que é o substantivo próprio? São aqueles que nomeiam um ser específico, tá? O substantivo comum são substantivos que nomeiam seres de uma mesma espécie. No caso, a palavra gato, na palavra gato, quando eu falo gato, eu estou me referindo a vários seres da mesma espécie. Quando eu falo menino, também há vários seres da mesma espécie. Quando eu falo menino, da mesma forma, e escritor. Agora, já quando eu escrevo essa palavra com inicial com letra maiúscula, eu já estou especificando. Eu já estou atribuindo que cada um desses seres tem características que lhes são próprias, tá? Greg, Julieta, Shakespeare, Romeu, enfim, tá bom? Então, o que ficou claro aí para vocês ou não, pessoal? Então aqui nessa atividade agora é com você. No quadro a seguir, há uma lista de substantivos comuns, tá? Aqui você vê país, artista, cidade, homem, mulher, herói. Você vê essa lista aqui. Aqui você vai, nessa outra aqui, tá? Você vai completar o quadro, esse quadro aqui, completando o quadro, dando um nome específico para cada um desses substantivos. Por exemplo, país. Você vai dar um nome específico para país. Por exemplo, você pode botar Brasil, Inglaterra, França. Você pode colocar aqui nesse campo, tá bom? Quem é que está entrando A agora? tarefa de casa? É exatamente tarefa de casa, viu? Tarefa de casa, tarefão mesmo, Então eu já vou marcar. tá certo? Maísa entrou agora. Maísa, o que houve que você entrou agora? Maria Maísa, né? Vou colocar aqui o nome dela aqui. Eu acho que a Maísa dormiu um pouquinho hoje. Mais um pouquinho. Vamos lá, Maísa. É o seguinte, tem a atividade aqui do livro, tá? Atividade do livro. Página... no de vocês, qual é a página aí, gente? Aqui é a 66. Aí qual é? Vamos lá. Então, aqui vocês vão colocar um substantivo específico para cada um deles, né? Por exemplo, país. Aqui você pode colocar Brasil, França, Reino Unido, Portugal, né? Se quiser colocar, é só É um. 98. 98, né? Pronto, tá a página 98, Maísa. Nós estamos aqui explicando a atividade de hoje. Então, artista. Eu vou botar o nome de um artista aí. Como é que você vai colocar aí o nome do artista aí? Vamos lá, Maísa. O Johanne. Acho que é Johanne. Oi. Johanne, me diga aí um nome de um artista famoso que você gosta aí. O nome do cantor, de um ator. É de um cantor? Pode ser de cantor, ator, jogador de futebol. O jogador de futebol Neymar. Neymar, pronto. Você coloca Neymar. Neymar começa, como é próprio, começa com letra maiúscula, né? Neymar, você vai colocar aqui. Pronto. Nome de uma cidade. Pronto, aqui você vai colocar aqui, desse campo aqui, a cidade, o substantivo próprio. Cidade, nome de uma cidade. Santa Catarina. Santa Catarina, muito bem, você coloca aqui, Santa Catarina. Nome de um homem.
põe aqui nesse lugar. Nome de um homem pode ser o nome do seu pai, né? Do seu irmão. Aqui, mulher, nome de uma mulher. Você pode colocar seu próprio nome, se quiser aqui, o nome da sua mãe, da sua avó. De um herói do cinema. Homem de Ferro? Homem de Ferro, muito bem. Homem de Ferro. Alguém queria entrar aqui? Foi. Pronto. Homem de Ferro. Quem entrou agora foi a Heloíse, né? Ô, Tim, eu entrei agora porque eu fui lá pra escola. Ah, você foi deixar as atividades, não é isso? Foi isso? Sim, por isso que eu entrei agora. Ah, muito bem. Ô, Heloíse, você está me ouvindo? Sim. Ó, Heloísa, essa aula aqui vai ficar gravada, tá certo? Eu vou já, daqui a pouco, postar no grupo. Aí você vai rever a aula. E a atividade está na página 98, não é isso, ô Johanne? Que é essa que eu estou explicando aqui. Página 98. Aqui está no 90 e tá 66, é? Essa atividade está onde aí? Diga aí de novo. Bom, aqui Tá você... na 68. É 68, né? Ah, pronto. Depois eu vou colocar. Eu coloco 68. aí. Ó, a atividade de hoje está na página 68. Vou colocar logo aqui. Página 68. Deixa eu ver aqui. Cadê o Qual é a grupo? página? Atividade de hoje, atividade de hoje. Está, né? Está na página. Qual é a página aí? 68, é? Johanne. É 68. É a 68. Isso, a 68, mas 68. Pronto, 68 e vai até aqui, ó. Aí veja aí qual é a página aí, ó. Ô, Ti, Até a... 69. Vai até vai até aqui. É Veja, a 70. 70, né? Aham. Até aonde, professor? Até a 70. A 70. Atividade de hoje, quarto ano, página 70. Página 70. A atividade de hoje está na página 68 a 70. Beleza? Tranquilo? Sim. Sim. Pronto, então vocês vão fazer essa daí, tá? É só tudo sobre o substantivo, tá? É tarefa de casa, Tá bom. professor? Isso, tarefa de casa. Pessoal, retome essas Ei, atividades. professor, Quem for fazendo, vai enviando para mim a foto, tá bom? professor, Oi. vai enviar a foto? Isso, para enviar foto sim, porque eu tenho que saber se vocês realmente estão fazendo. Professor, Oi. eu tenho um celular só porque ele tá descarregado, tem que botar ele pra carregar. Então, faça isso, tá?